Muito bem, um ótimo 2021 a todos que acompanham esse canal e hoje nós falaremos sobre a distinção entre individualismo e socialismo. Às vezes as pessoas não se dão muito conta, né, de que um se opõe ao outro, tá? Você pode repensar isso porque, lembremos aqui, política não é uma ciência exata, né? Então você não pode também querer definir as coisas como se elas não pudessem ser contrapostas, tá? Obviamente admitimos questões relativas à plausibilidade, admitimos fundamentos éticos e tudo isso é sumariamente importante, como vocês podem observar aí em outras temáticas abordadas neste mesmo canal. Mas o tema individualismo e socialismo ele é muito polêmico, né, na história das ciências políticas, da filosofia política e da filosofia em geral, né? Então, hoje eu vou fazer uma pequena abordagem, não vou demorar muito nesse vídeo aqui, é só para trazer uma noção básica, né, desses dois conceitos tão fundamentais na história aí do pensamento. Aliás, depois eu ainda vou preparar alguma coisa sobre as origens e fundamentos desses dois conceitos com o autor Norberto Bobbio, porque o Bobbio já é um pensador efetivamente político. Aqui nesse vídeo eu vou trabalhar mais especificamente com o geralzão, né? Então eu utilizei aqui a enciclopédia do Nicola Bagnano, que já tem aí alguns elementos básicos que são necessários para se começar a pensar, né, a respeito dessa dinâmica. Mas depois eu vou trabalhar em podcast, né, que eu deixar uma coisa mais longa, um estudo aí mais efetivo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou falar para vocês aqui sobre individualismo. E aí o contraponto do socialismo. Mas, obviamente, vice-versa, porque hoje nós ainda temos representantes socialistas e representantes individualistas, né? Só que me parece, pelo menos a impressão que eu tenho, e isso não é novidade para ninguém, que na academia brasileira, falar de individualismo virou um sinônimo de egoísmo, né? Que é um equívoco enorme. Porque ambos os lados, tanto socialista quanto individualista, têm sua ala moderada e têm os seus equívocos radicais, né? E por parte de uma direita mais burlesca aqui no Brasil, também se chama todo socialista de comunista, que aí já é outro erro, tá? Então vamos fazer essa abordagem para esclarecer alguns pontos e a partir disso você pode refletir melhor a questão, caso você não conheça, né, esse assunto com mais detalhes. Primeiramente sobre individualismo, vamos lá. O individualismo representa toda a doutrina moral ou política que atribui ao indivíduo humano um preponderante valor de fim, presta atenção nisso, em relação às comunidades de que ele faz parte. É aquela coisa, por que a comunidade existe? Ela existe para favorecer a si mesma como coletivo ou para favorecer o indivíduo? É aquela questão de você pensar, o indivíduo ele faz parte de uma engrenagem, logo ele é completamente determinado, ou ele é um ser livre, certo? Que tem a capacidade de exercer vontade através de afetos e através da reflexão da razão. A maioria das pessoas vai chegar à conclusão óbvia da segundo sentido, né? Que ele pode agir refletindo, ou pode agir por impulso, de maneira maléfica, né? A sociedade é a prova disso, né? A sociedade em geral, né, na maioria das nações ou regiões, ela se comporta mediante leis positivas e valores culturais e fundamentais, ok? E por isso ela subsiste. Mas os homens, enfim, podem agir de maneira ruim, caso eles tenham má índole, certo? Então quando você diz que o indivíduo humano é mais importante no sentido de que a comunidade foi feita para ele e não ele para a comunidade, é um ponto de vista filosófico que se encaixa com o liberalismo econômico. Do outro lado, se você diz que a comunidade é, enfim, mais importante e que o indivíduo foi feito para ela, que também é uma coisa meio esquisita de se dizer, né? Um indivíduo feito para a comunidade, como assim? Bom, mas esse é um ponto de vista socialista e comunista, né? Não que as duas coisas, lembrando, sejam a mesma. Então, por aí você já está vendo que o negócio é polêmico, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. O extremo dessa doutrina, ou seja, a ala radical da doutrina individualista, é a tese de que o indivíduo tem valor infinito em relação à comunidade. E ao ponto da comunidade ter valor nulo. E essa tese o Abagnano coloca aqui como anarquismo. É claro que os anarquistas sofisticaram seu pensamento, seja ele de um ponto de vista mais comunitário, e portanto de esquerda, socialista. Então você pode ter anarquista socialista de algum modo, né? Ou seja ele num sentido anarcocapitalista, que se encaixa muito bem. Tem gente que estranha esse conceito de anarcocapitalismo, porque eles ficam pensando, não, mas tradicionalmente anarquismo não pode ser capitalista, é um absurdo. Ora bola, se você for ver no sentido mesmo de individualismo, do ponto de vista do liberalismo econômico, e evidentemente que o libertário não é liberal econômico, claro, né?
Mas se a gente for ver por categoria de proximidade, é evidente que o libertário está mais próximo ali do liberal do que do comunista, do socialista, né? Mas a gente sabe que o libertário ele faz críticas profundas, tanto ao liberal quanto ao socialista / comunista. Mas aqui a questão é a seguinte: em última instância, podemos dizer que há um pensamento anárquico no sentido de que o indivíduo tenha valor infinito em relação à comunidade, ao ponto dela ter valor nulo. Não dá para pensar assim também, né? Porque senão você vai ter uma guerra de vontades e o homem acabará por se tornar o lobo do próprio homem. Ainda a gente vai falar aqui sobre contratualismo, né, na figura aí do Hobbes. Mas aí o Abaiano coloca o seguinte: o termo individualismo, porém, deixa eu só tirar aqui a marcação, beleza. O termo individualismo, contudo, é habitualmente utilizado na acepção mais moderada. Tá? A maioria dos pensadores que admitiram o individualismo, eles não o admitiram do ponto de vista radical, como se a coletividade fosse nula, e como se o indivíduo existisse em detrimento ou em detrimento da comunidade. Não é assim que o pensamento individualista tradicionalmente foi pensado. Ele foi de uma maneira moderada, sendo nesse sentido o fundamento teórico assumido por alguns grupos. Aí ele vai colocar aqui o liberalismo, assim que surgiu no mundo moderno, ele admitiu o individualismo. É também o pressuposto comum do justnaturalismo, do contratualismo e do liberalismo econômico. Então ele está fazendo uma distinção aqui entre o liberalismo propriamente dito e posteriormente o liberalismo econômico. E ele acrescenta aqui uma outra classe de pensadores, que é aqueles que lutam contra o Estado. Mas claro que esses pensadores podem sintetizar essas ideias e você possa ver aqui a presença de elementos liberais na economia, de justnaturalismo de um mesmo cara, né, digamos assim. E ele dirá que constituem o aspecto fundamental da primeira fase do liberalismo, que é aquela coisa que ele está colocando aqui no contexto da luta contra o Estado. Então, o liberalismo oitocentista, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre as fases do liberalismo, ok? No meu canal. Eu falo do liberalismo oitocentista e das mudanças no decorrer do tempo. Você tem depois, né, a Revolução Marginalista, que foi fundamental do ponto de vista do que representa, né, essa relação de oferta e demanda, né? Então, tudo isso é importante compreender. E aqui ele vai citar cada uma dessas escolas de pensamento, podemos dizer assim, ou essas visões filosóficas em relação ao individualismo. A primeira que ele cita aqui é o justnaturalismo. Então, o justnaturalismo consiste em atribuir ao indivíduo direitos originários e inalienáveis que ele conserva, mesmo que de maneira diferente ou limitada em todos os corpos sociais de que faz parte, certo? O justnaturalismo apregoa um fundamento, né, de direitos inalienáveis do ser humano. A base dos direitos universais do homem tem esse aspecto justnaturalista aqui. Quando você se remete àquele debate, eu já fiz um vídeo aqui sobre relativismo cultural, você não precisa necessariamente admitir todas as diretrizes de um justnaturalismo, diria aqui, mais radical, né? O que você admite ali são elementos valorativos da relação objetiva do homem para com o seu próximo, que é a superação do solipsismo, como já coloquei aqui em outras ocasiões. Então, só que aí a ética, do ponto de vista objetivo, ela vai aparecer tanto no pensamento individualista quanto no pensamento também socialista, né? Então, nesse sentido, ambos podem admitir fundamento pela superação do solipsismo. Logo, o justnaturalismo não será necessariamente admitido, digamos assim, por um socialista, já que tem essa apreensão mais de valor do indivíduo, né? Em segundo lugar, o contratualismo consiste em considerar que a sociedade humana e o Estado são resultantes de convenção entre os indivíduos. Então você já está vendo um contraponto aqui. Diferente do justnaturalismo, o contratualista ele vai pensar que tudo é convenção, né? É a ideia do convencionalismo. E, portanto, é por estas convenções que você valora o indivíduo, certo? Então você já está vendo aqui que mesmo ambos sendo individualistas, né, no campo do justnaturalismo ou do contratualismo, há aquele do direito natural e há aquele do direito convencional. É aquele debate ali entre a natureza das coisas em relação aos nomes, tá? Convenção ou natureza. Bom, e aí você pode, detalhe, né, abrindo parênteses aqui, você pode admitir a dialética socrática como a apreensão desses dois casos em determinadas circunstâncias. Em terceiro lugar, ele vai falar sobre o liberalismo econômico, próprio dos fisiocratas e da escola clássica de economia política. É a luta contra a ingerência do Estado. Isso aqui é velho, mas tem gente que não assimilou muito bem ainda. Olha só. É a luta contra a ingerência do Estado nos assuntos econômicos e a reivindicação da iniciativa econômica para o indivíduo. Este é um aspecto característico do liberalismo individualista. Em outros termos, é o laissez-faire, tá? Aquele termo
francês, que implica em admissão do deixe ir, deixe fazer, né? Deixe agir. É a livre iniciativa. É uma ideia puramente liberal. Só que aí você vai ver que isso vai ser problematizado, evidentemente, no decorrer do tempo. Mas antes de falar dessa problematização, né, que a gente vê aí na crise de 29, falemos aqui do quarto aspecto enumerado aqui pelo Abagnano, onde ele diz: a luta contra o Estado e a tendência a estabelecer limites à sua ação é o caráter global do individualismo. Tá? Então, nesse sentido, um dos mais significativos documentos do liberalismo moderno é a obra do Spencer, né, que é aquele livro O Homem contra o Estado, lá de 1884, na qual se combate a ingerência do Estado e, evidentemente, também do parlamento, as formas de governo, até no campo da saúde e do ensino público, além do campo econômico. Né? Então, o Spencer ainda vai mais longe, colocando a saúde e a educação. Mas hoje a gente admite, basicamente, ainda, né, existe essa labuta, esse debate, na questão do laissez-faire. Porque Keynes diz que o laissez-faire morreu, Hayek diz que não. Né? São pensadores já falecidos, do século XX. Mas o debate é bom, né? O debate é muito bom. Mas aqui Spencer vai dizer que também em relação à educação e à saúde. Né? Só que o exemplo dos Estados Unidos hoje, né, para a saúde, é muito problemático. Né? E aí, bom, é um debate ainda, apesar disso. E aí ele continua dizendo: o postulado subjacente a todos estes diferentes aspectos do individualismo é a coincidência, tá? Coincidência entre o interesse do indivíduo e o interesse comum do coletivo. Porque é evidente que se você valora o indivíduo, você não está valorando só a si mesmo. Você está valorando também o outro indivíduo. Né? Quer dizer, se eu sou a favor do individualismo, ora, é evidente que eu não estou sendo a favor do egoísmo. Porque isso é totalmente contraditório. Porque se eu sou egoísta, eu já estou negando o valor do indivíduo. Então, entenda bem, individualismo não é o valor único do sujeito que pensa essa ideia. É o valor do outro. O cara que se diz individualista, ele está dizendo o indivíduo é importante. Ele não está dizendo eu sou importante. Então, se compreende que há uma distinção clara aqui entre egoísmo e individualismo? É importante entender essa parte, tá? Senão não tem como continuar. Bom, e aí vamos lá. Aí ele continua dizendo aqui o postulado subjacente a todos esses diferentes aspectos do individualismo é a coincidência, né, como já coloquei aqui, entre o interesse do indivíduo e o interesse comum coletivo. Certo? Não é em detrimento do coletivo. Ele coloca aqui ordem natural, que em Riqueza das Nações, Adam Smith considerava a característica dos fatos econômicos. Né? Então, a admissão dos fatos econômicos servia como garantia dessa coincidência. Ele vai colocar ali o exemplo do padeiro, que ele faz pão, mas não é porque ele tem uma bondade intrínseca e amor ao mundo, ele não está dando pão, ele está vendendo pão, mas aquilo coincide, né, no bem. Agora, tome nota que Adam Smith ele não concordava necessariamente com a ideia de Mandeville, por exemplo, sobre aquela coisa eu chamo até de anedota das abelhas, né, de um egoísmo, de sentimentos que não tem nenhuma virtude, digamos assim, mas que supostamente fariam bem para a sociedade. O Adam Smith está admitindo o individualismo e não o egoísmo. E o próprio Hayek também faz essa distinção claramente, né, entre individualismo e egoísmo, ok? Mas aí o Adam Smith vai dizer, há essa coincidência entre o indivíduo e a comunidade. E nisso também acreditava o Bentham e o James Mill, certo? Então, assim, quando foram observadas as anomalias da ordem econômica e se conheceu que a simples limitação dos poderes do Estado não elimina essas tais anomalias, isso aqui é questionável, mas beleza. Mas aí se identificou, né, que, enfim, havia limitações no próprio sistema econômico, mesmo que não tivesse a ingerência do Estado. Aí ele coloca que nem a desordem ou as desigualdades sociais. Essa crença, portanto, mediante essa compreensão, ficou abalada, né, essa crença aqui do Bentham, do James Mill e do Adam Smith. E aí a fase individualista do liberalismo chegou ao fim e teve início a fase que recorria à ação do Estado e tendia a exaltar seu papel. Mas, de novo, né, a avaliação dos fatos exige interpretação. Né? Aquilo que acontece todo mundo está vendo. E às vezes o fenômeno se confunde com o fato, às vezes o fenômeno é diferente do fato, é complicado, porque o fenômeno que aparece, né, não necessariamente é o que é, mas, de qualquer maneira, ambos estão sendo interpretados. Quando você pensa na crise de 29, e depois na de 2008, mas é de 29 marcante, nos Estados Unidos principalmente, você vai interpretar de uma maneira, você vai chegar à conclusão que houve necessidade de intervenção do Estado, ou não, ou se essa intervenção não foi boa. É tudo muito questionável. Se formos levar em conta a questão da plausibilidade de análise econômica, muitos vão dizer que Keynes estava certo. Tá?
e que as intervenções pontuais do Estado favoreceram a fomentação da economia, né? Outros vão dizer que Keynes estava parcialmente certo e que Hayek estava parcialmente certo também, e que aí você pode manejar uma coisinha ou outra ali, o Estado pode, enfim, também contribuir, né, para fomentar a economia que está em crise. Bom, mas tudo isso é uma questão mais profunda, mais complexa, um debate para escolas econômicas, tá? Não me sinto até apto para debater sobre esse assunto, só estou fazendo os apontamentos. Porque outros vão dizer que o Hayek, enfim, é que estava totalmente certo e que o Keynes totalmente errado. Mas a gente tem que considerar também que o Keynes, as ideias keynesianas, funcionaram, de certo modo, pelo menos a curto prazo, né, para fugir daquela terrível crise, né? Mas, enfim, é debate. Isso aqui é um grande debate. O fato é que, após essas conclusões, né, que muitos tiraram, eles começaram a criticar profundamente o individualismo. E eu acho que, enfim, de modo injusto. Então, algumas pessoas colocaram, ou taxaram o individualismo de atomismo, porque ele pretendia que a sociedade nascesse de um conjunto de átomos sociais, que eram os indivíduos. Mas a gente já viu aqui que a ala moderada do individualismo pode repensar essa questão e não chegar, evidentemente, a uma conclusão tão bárbara como essa, né? Atomismo não é igual a individualismo de modo algum. Mas, enfim, a crítica, principalmente do socialismo, é essa. O individualismo é um atomismo que acha que a sociedade vai se fundar através desses átomos. É como se você admitisse a matéria, mas não admitisse a forma, né? Mas não é bem assim que eles bem, mas tudo bem. Bom, depois eles criticam dizendo que o individualismo é um tipo de anarquismo, porque pretendia que o indivíduo não se submetesse à ação do Estado, já que o anarquismo é exatamente uma luta contra um poder governamental, que é, neste caso, o Estado. E aqui se encaixa os anarquistas tanto de uma esquerda subjacente quanto de uma direita emergente, né? Como Rothbard e pensadores anarcapitalistas. Ou Bakunin, do outro lado, né, mais vinculado ao pensamento de esquerda. E chamaram também os individualistas de egoístas, né? Porque desejava que o individualismo, melhor dizendo, de egoísmo, porque desejava que as atividades econômicas se desenvolvessem segundo as diretrizes do interesse privado. Mas aí quando você, de novo, né, quando você vai avaliar o pensamento do Hayek e do Mises, sem o preconceito que existe atualmente pela esquerda, você vai chegar à conclusão de que tem muito fundamento, boa parte do que eles estão dizendo ali. Principalmente na ação humana, do Mises. E quando você lê também O Caminho da Servidão do Hayek, é difícil você não criticar o socialismo, cara. Então, assim, eu acredito que... eu estou pontuando assim, questões gerais, mas é importante que você entenda, né, que o debate é muito grande em relação a esses temas aqui, tá bom? E por fim, o Abagliano coloca aqui, desse modo, eram negligenciados os motivos históricos que haviam provocado o surgimento da corrente individualista no liberalismo, e se valeram, né, desses elementos mais pejorativos dos críticos, né? E aí, quando se diz individualismo, fica uma coisa do tipo, você está me xingando. Aqui no Brasil acontece muito isso, porque a hegemonia da academia é, sem dúvida nenhuma, defensores do socialismo, né? É um fato isso. Bom, e aí quando você tem a questão também do neoliberalismo, o neoliberalismo virou um xingamento, né? De novo, é aquela coisa de você tomar um conceito, torná-lo algo pejorativo, e em cima disso, você atacar os seus adversários. Isso é muito problemático. Bom, e aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu repetir essa parte. Desse modo, porém, eram negligenciados os motivos históricos que haviam provocado o surgimento da corrente individualista no liberalismo, preparando-se assim, inadvertidamente, o caminho para novas vitórias do absolutismo estatal, né? É aquela coisa da defesa de um Estado forte, que virou um Estado inchado. Então, a minha síntese sempre foi essa. Não de Estado forte, pelo amor de Deus. É de Estado suficiente. Não é questão de Estado mínimo ou Estado forte, mas Estado suficiente. Por exemplo, é necessário uma abrangência maior no Estado quando você vive uma situação de guerra civil, né? Ou até de guerra entre nações, enfim, por exemplo, né? Então a ingerência do Estado pode ser um pouco maior nesse quesito. Os elementos das condições são fundamentais. Esse é o pensamento, basicamente, do Edmund Burke, que era um pensador liberal e que admitia um elemento conservador no seu modo de ver a política. Michael Oakeshott também é outro autor que atesta exatamente isso, porque ele vê a política como ondas do mar que são imprevisíveis. Tá? Então não tem como você querer prever uma coisa ou outra e já tomar uma ação de modo a priorístico. Né? Eu vou agir assim, pronto, acabou. Sem saber que as coisas elas nos surpreendem, né, neste mundo. Então, dado este fato, você tem que admitir uma flexibilização na ação do Estado.
se dado momento ele necessitará agir com maior força ou menor força. Claro que para pensadores anarquistas isso é um absurdo, o Estado não deveria existir, e já é uma coisa aí mais vinculada a uma negação total da hierarquia. Não que necessariamente todo anarcocapitalista ou anarquista de esquerda não admita certa hierarquia em dado momento. Porque eles não admitem, em primeira instância, a existência do Estado, né? Mas vamos voltar agora ao socialismo. Vamos repensar um pouco aí o socialismo deste ponto de vista. Bom, em primeiro lugar, o Baglione vai dizer que esse termo ele se difundiu na Inglaterra, em oposição, evidentemente, ao individualismo, tá? Nas primeiras décadas lá do século XIX. E aí a gente pode tomar duas significações principais para esse conceito de socialismo, tá? A primeira é uma significação mais ampla e a segunda uma significação mais restrita. Então, do ponto de vista da significação ampla, você tem aqui qualquer doutrina que defenda ou preconize a reorganização da sociedade em bases coletivas. E olha só que coisa. Entre os autores que defendem isso, você tem Platão. Então, o Karl Popper, ele critica muito Platão, né? Naquela obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Dizendo que Platão era um pensador socialista e tal. Bom, se a gente olhar do ponto de vista dessa significação ampla, sim, né? Você pode admitir essa ideia. Mas é evidente que Platão é muito distinto de pensadores como Marx, por exemplo, como Lenin, como Proudhon, como Stalin, que são outros que admitem o socialismo, mas que preconizam uma ação referente a essa alteração efetiva, né? Se achando ou se vendo como agentes históricos. Na verdade, eles não são agentes históricos necessariamente. O que eles são agentes arbitrários, né? E desconto aqui Platão dessa minha crítica, né? Bom, e outra coisa curiosa é o Proudhon, né? O Proudhon é um pensador anarquista, né? E o anarquismo aqui parece ser ter uma vinculação com a ideia de individualismo. Só que, ao mesmo tempo, o Proudhon, enfim, está sendo colocado como um pensador com bases coletivistas aqui, não no sentido individualista. Olha que coisa interessante. Porque o privilégio aqui é do coletivo e não necessariamente do governo sobre o coletivo. Tá? Ele nega o governo, mas não nega o coletivo. Bom. Eu coloquei aqui até uma anotação. Será que, no sentido do pensamento socialista de uma significação ampla, não podemos colocar ou incluir aqui o nazismo e o fascismo? Porque eu acho que sim. Né? Eu não vejo problema nenhum em você chamar o nazismo de um tipo de socialismo, porque eles eram coletivistas. Meu Deus do céu, o próprio significado do fascismo é este. Né? A junção ali dos feixes, na verdade a junção dos galhos para se tornar um feixe e tal. Porque, digamos assim, né, como diz o açúcar, a unidade faz a força, ou a união. Então, nesse sentido, me parece óbvio que tanto Hitler quanto Stalin, ou melhor dizendo, o nazismo e o Partido Italiano, eram pensadores de cunho coletivista. É claro que eles eram distintos, diferentes, evidentemente diferentes de um Proudhon da vida, diferente de um Marx, do Lenin nem tanto assim, né? Vamos combinar, mas enfim. Mas eram diferentes sim. E do Stalin, então, né, Hitler e Stalin, a Hannah Arendt coloca como dois líderes de governos totalitários. Né? Evidentemente tinham suas diferenças, mas também suas semelhanças, como Norberto Bobbio diz, os extremos acabam por se atrair, ok? Claro que na academia, aí você vê, meu Deus do céu, cara, nas faculdades aí no Brasil, os caras colocam os termos como se não existissem contrapostos, né? Então é triste, cara, porque aí o pessoal sai da academia pensando somente do ponto de vista de uma interpretação matemática exata, né, do que a ala de esquerda diz, fala e ensina, como se não houvesse controvérsias nos assuntos relativos às ciências humanas, às ciências políticas. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com a academia, porque é bem complicado, bicho. Mas vamos lá. Então aqui você tem esses exemplos, né, de uma significação ampla de socialismo. Porque se você pega a República de Platão, você vai ver Sócrates pensando uma sociedade organizada, né, aos moldes de intervenção. Porque aqui é qualquer doutrina que defenda ou preconize a reorganização da sociedade em bases coletivas. Como é que eu vou repensar a sociedade agora em bases coletivas? O fascismo nazista fez isso, pô. Pelo amor de Deus. Então, no significado amplo, você pode admitir socialismo. O próprio conceito o próprio nome nazismo, né, nacional-socialismo, né, é evidente que o socialismo está ali presente. Então, quem nega isso está achando que o conceito ele é duro, ele não tem uma ambiguidade, né, e essa ambiguidade se vê, né, nos partidos, nas visões de mundo que se diferenciam, que são variadas. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser necessariamente convencionalistas, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que podem surgir ambiguidades desses termos, desses conceitos, ainda mais no pensamento político, certo? Então,
É óbvio que você não pode chamar o nazismo de marxista, como já vi pessoas falando de maneira extremamente equivocada, um absurdo completo. Mas ver determinado segmento socialista, como está já no nome do Partido dos Trabalhadores Alemães, que é o nazismo, nele mesmo, poxa, é negar uma coisa óbvia, porque estamos admitindo aqui o significado amplo e não o significado restrito, que eu já vou falar daqui a pouco. Olha só, o Marx e o Engels, eles fazem justamente essa distinção. Uma coisa é o socialismo utópico, onde a sociedade socialista é como que um ideal que não leva em conta as vias ou os modos para realizá-la. Tá? O socialismo utópico acha que tudo vai acontecer como mágica, diria aí o Marx e o Engels. Uma hora alguém vai fazer, né? Só que não estão preocupados no modus operandi que leva às vias de fato, né? O que leva à realização. Por isso que é praxis. Teoria, prática, a grosso modo. Né? Então, quais são os passos que eu devo ter para realizar isso aqui? Tá? O Marx jovem é mais revolucionário. O Marx do Capital, ele começa a ver algumas estruturas, né, que ele pode admitir como estruturas necessitaristas das relações econômicas, e daí ele pode pensar que o capitalismo vai acabar de maneira espontânea. Né? Bom, mas no final nos frigir dos ovos, o Lenin admite que é necessário aristocrata do poder, que é necessário agir de maneira efetiva, para fazer a revolução de maneira efetiva, e quem faz isso são os homens que agem. Né? E o proletariado, que é o agente histórico, precisa de um outro agente, né? Que é o aristocrata do poder, para lhe dar consciência. Então, como que ele pode ser um agente histórico se ele não tem nem consciência de si mesmo? Mas, enfim, é outro debate. Stalin depois deturpa tudo isso, como dirá a New Left. Só que a New Left também, meu Deus do céu, tanta crítica que eu tenho a fazer aqui que não dá tempo, mas vamos continuar. Bom, então, o Marx dirá, cara, não adianta você ser socialista utópico, baseado no ideal, como Platão foi, porque eles não agiram para fazer a coisa acontecer. Agora, o socialismo científico, que sem apresentar qualquer ideal, ou supostamente não apresenta qualquer ideal, prevê, né, o advento inevitável da sociedade socialista, com base nas leis que determinam o desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, o socialismo científico ele prevê isso por uma análise histórica, a meu ver é historicista, não historiográfica, não há descritividade ali. Tanto que Marx errou em muitas previsões que ele fez aí, a respeito de onde aconteceria tal revolução. Na União Soviética? Jamais. Um país mais agrário. Bom, mas aconteceu lá. Né? 1917, com Lenin, com Trotsky. Aí se perdurou com Stalin, que por sua vez matou Trotsky. É meio esquisito dizer isso, né? Enfim, aconteceu. Bom, mas aí o Marx está colocando aqui, ou o Engels, Marx tem os dois, eles preveem leis que determinam, né, essas coisas. Só que Lenin está dizendo, não, quem determina é quem vai agir, né? Vamos combinar. E aí o Abagnano coloca aqui, pois, aqui um conceito vago com aspirações de transformação da sociedade em sentido coletivista, tá? Porque socialismo é isso. Num segundo ponto, você tem, portanto, esse significado restrito. Então, o socialismo como uma corrente coletivista que se distingue do comunismo. Então, é fundamental compreender isso. Você pode pensar o socialismo como uma etapa para a ocorrência posterior do comunismo, só que você pode também pensar o socialismo dividido, completamente diferente do comunismo, certo? E mais do que isso, você pode pensar tipos de socialismo, tipos distintos de socialismo. Né? Então vamos lá, significado restrito. Socialismo como uma corrente coletivista que se distingue do comunismo e se opõe a ele nos seguintes termos. Então vamos lá. Ó. Olha só como o socialismo pode se diferenciar do comunismo aqui. Em primeiro lugar, exclui a necessidade da ditadura do proletariado. Você pode ser socialista e pode, enfim, não admitir a ditadura do proletariado. Agora, se você for comunista, por certo, você a admitirá. Irá repensá-la, porque tem muitos comunistas ou pensadores marxistas que criticam. Eu fiz uma série aqui, né, vários vídeos sobre a história do pós-marxismo, onde muitos pensadores vão se alocar ali como defensores até da ditadura do proletariado, mas dizendo que a Revolução Russa ela não foi preconizadora desse real governo do proletariado. Né? O que eles fizeram ali foi uma ação totalmente arbitrária, sem se preocupar com o elemento visionário, digamos assim, né, do que repensara Marx. Mas enfim, em geral, comunistas admitirão a ditadura do proletariado
socialistas não necessariamente, certo? Então você pode ter pensador de esquerda que não precise de maneira alguma admitir tal ditadura. Em segundo lugar, socialistas, no sentido restrito, não acreditam que tal ditadura possa ser exercida em nome do proletariado, por qualquer partido político. Então, nesse sentido, ele estava mais ou menos dizendo que mesmo que haja ditadura do proletariado com um valor visionário, ela acabará se desvirtuando, porque, no fundo, não adianta nós negarmos aí a natureza humana, né? Então pode haver socialistas aí que tenham essa compreensão. Aliás, se a gente for ver o Bakunin, pensador anarquista, mais vinculado à esquerda, evidentemente, porque participou, se não me engano, foi na Primeira Internacional, que ele alerta Marx, né, dizendo que Marx desconhece a natureza humana, que havendo uma ditadura do proletariado, esta será a classe dominante, ela não vai soltar o osso, não vai. Bom, ele acertou, e Marx errou. Em segundo lugar, depois, inclusive, os anarquistas foram meio que expulsos, né, nas reuniões aí dos socialistas, dos esquerdistas. Em terceiro lugar, eles não admitem, né, os socialistas restritos, a diferença radical que se observa nos países comunistas quanto à relação da classe dirigente, abastada, e a maioria dos cidadãos, que são pobres. Não sei se colocar classe, o Abagina não coloca classe, eu coloquei aqui. Ele coloca elite, né? A elite dirigente em relação à maioria dos cidadãos que são pobres, né? Porque em país comunista você sabe que o que impera é a pobreza. Alguns dirão, não, mas é a etapa socialista, do cruel comunismo vai ser a abundância. Vá, né? Quando eu falo, cara, de cálculo econômico socialista, e esse debate que já existe há mais de 100 anos, com pessoas que defendem ainda esses ideais, não socialistas no sentido restrito, mas socialistas no sentido amplo, mais especificamente no socialismo científico, entre aspas, do Marx, eu fico com o queixo caído, porque não é possível que você não conheça este debate e ainda defenda que possa existir uma economia no sentido planificado. Quer dizer, é loucura, cara, é loucura. As pessoas estão se abstendo de uma discussão monumental, né? Mas enfim. E aí, o que mais tem aqui, ó? Em quarto lugar, não aceitam os socialistas restritos, não aceitam a subordinação da vida cultural às exigências do partido e dos seus dirigentes, né? Porque se a cultura, a religião, né, tudo, na verdade, é reduzido às relações econômicas. Esse reducionismo é inaceitável, porque ele diz, né, que tudo é cortina de fumaça para proteger as relações econômicas do senhor e do escravo. Claro que o senhor escravo é uma linguagem hegeliana, não marxista, mas eu estou fazendo assim uma aplicação. Né? Senhor escravo, ou em outros termos, o burguês e o proletariado. Porque outrora era a relação da nobreza e do burguês, mas o burguês fez a revolução dele lá na Revolução Francesa. Agora haveria a necessidade da revolução do proletariado em relação ao burguês, que está acumulando bens só para si, né? E minimizando a classe burguesa e aumentando o proletariado a ponto dele explodir. Basicamente era o que Marx dizia. De novo, isso não aconteceu. Né? Alguns vão tentar dar ideias paliativas e nivelar essa questão, mas enfim. Né? E aí, em quinto lugar, os socialistas restritos, diferentemente dos comunistas é aqueles que têm por fim o comunismo, né? Só para deixar claro, exigem respeito, no caso dos socialistas restritos, exigem respeito às regras do jogo democrático. Até mesmo admitindo a democracia no seu sentido representativo. Embora esteja com o pezinho lá atrás, preso em Rousseau. Né? É um problema. Mas, me parece até contraditório, mas, enfim, admitem isso. Então você percebe que o socialismo ele se contrapõe à corrente individualista, mas que muitas vezes se faz espantalho tanto da apreensão moderada do individualismo como da apreensão moderada do socialismo. Então há necessidade da gente repensar essas questões de uma maneira mais adequada. E basicamente o que se vê na atualidade é uma dinâmica dessas duas ideias. Né? Eu diria até uma síntese, não de modo hegeliano, mas uma síntese entre algumas demandas, né, do coletivo, que são apreensões de um socialismo restrito não marxista e não utópico, tá? E ao mesmo tempo há apreensões também valorativas do individualismo, porque, como disse no começo, não é o indivíduo que foi feito por coletivo, mas o coletivo, ou as relações coletivas ordenadas e hierarquizadas é que foram feitas para o indivíduo. Né? Semelhantemente ao que Jesus diz a respeito do sábado. Né? Não é o homem que foi feito por sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Com isso estamos detraindo, né, a tradição cultural judaica do sábado de modo algum. Jesus admitia aquela tradição e a importância dela. Então não é em detrimento ao sábado. E eu digo aqui, não é em detrimento ao coletivo, à sociedade, mas sim o reconhecimento da posição de um e de outro. Né?
negando, portanto, os radicalismos também de um e do outro. Bom, então é isso, gente. Só para fechar, eu vou trazer aqui algumas informações sobre o artigo do Norberto Bobbio a respeito do socialismo. Eu ainda pretendo fazer um podcast mais completo sobre a visão dele, porque ele é um pensador efetivamente mais político, né? A filosofia e ciência política. Mas vai ficar para depois. Então aqui eu só vou trazer alguns detalhes a mais aí, só para deixar esse áudio um pouco mais enriquecido. Primeira coisa que o Norberto Bobbio levanta aqui e chama a atenção é a questão da propriedade privada, porque geralmente quem defende o individualismo sendo um liberal, ele vai admitir a legitimidade da propriedade privada. E o socialista, por sua vez, vai colocar isso em xeque, mas é aquela coisa, né, que eu já coloquei no início, existem os moderados, existem os radicais. Né? Até que ponto você coloca em xeque a questão da propriedade privada vai depender aí do seu radicalismo quanto à defesa de um e de outro. Tá? A democracia liberal sintetiza essas coisas como o valor da propriedade privada, um direito quase que inalienável. Né? Mas aí tem algumas discussões, porque o mundo moderno é um pouco mais complexo, então você tem propriedades que são privadas, mas são abandonadas, aí tem toda aquela discussão. Né? Mas enfim, a propriedade privada é um dos elementos fundamentais para você repensar o significado mesmo de individualismo e de socialismo. Né? Então quem nega a propriedade privada, comumente o é, né, comunista ou socialista. E lembrando, pode ser mais radical ou mais moderado. Outra coisa que o Bobbio coloca aqui é que o socialismo e o comunismo eles parecem unidos desde o início, com os socialistas utópicos, né? Mas ele vai tendo uma relação um tanto mutável, como enfatiza aqui o Abagnano, ao ponto de se identificar em Marx e Engels um certo socialismo comunista que é utópico. Né? Então, de fato, o Bobbio está dizendo que o socialismo e o comunismo eles se encontram, e na verdade desde o início eles parecem ter uma relação. Só que as diferenças elas vão aparecendo, e aí há essa divisão que o Abagnano enfatiza mais do que o Bobbio, embora o Bobbio também ateste isso, certo? Então essa diferença de socialismo utópico e científico, como já vimos, é pauta do Marx e Engels. Bom, o socialismo é crítico do liberalismo político, econômico e filosófico. Então esse ponto eu acho fundamental. Porque só falar liberalismo fica uma coisa muito geral e não define o real caráter dessa crítica que o socialismo está fazendo. Na verdade, ele critica o liberalismo no seu sentido político, no seu sentido econômico e no seu sentido filosófico, né, que tem a ver o filosófico aqui com o próprio individualismo e algumas outras prescrições aí embutidas, né? Ou descrições, como queira, aí depende de quem está fazendo a análise. Inicialmente, toda a fração da classe operária que se tinha convencido da insuficiência das revoluções unicamente políticas e proclamara a necessidade de uma transformação geral da sociedade, se dizia comunista. Então isso aqui no início, o Bobbio está dizendo que no início era assim, né, o pensamento socialista-comunista, como que é amalgamado, e eles acreditavam que uma transformação ela não pode ser somente reformista, mas geral. Então todos aqueles que admitiam uma transformação geral da sociedade se diziam comunistas. Olha só. Hoje isso é muito mal visto e com razão, né? Porque a história nos tem mostrado que essa transformação geral só ocasionou muitas mortes, eu diria até genocídios aí em variados países. Então, não é novidade para ninguém aquele livro negro do comunismo, que eu sempre aconselho aí as pessoas a lerem, né? Para largarem de ser besta. Bom, e aí, mais tarde, o que nós vemos é que a teoria crítica dos frankfurtianos acaba por abarcar os ideais de uma teoria crítica abrangente, certo? A teoria crítica não nasce com Frankfurt, mas eles sofisticam esse ideal já que se vê em Marx. E de igual modo, desconstrutora ela é em via de enxergar na sociedade as injustiças latentes. Então a teoria crítica, na verdade, por os frankfurtianos, claro que isso aí tem nuances, né, para cada autor, mas em geral eles pretendem olhar para a sociedade justamente com essa lente crítica para identificar injustiças latentes e operar mudanças. Mas não que eles tenham aí a ilusão de um mundo utópico no sentido mesmo de um Estado que abranja uma unidade quase que perfeita.
Bom, em geral, graças a Lenin, a diferença entre socialismo e comunismo foi se acentuando, onde no primeiro caso, né, se desejavam reformas sociais, mas no segundo caso era uma revolução aí em todos os sentidos, e claro que Lenin se colocava, portanto, como revolucionário, e nesse quesito um autêntico comunista, diferente dos socialistas que procuraram ou procuravam apenas o reformismo. No entanto, o comunismo aqui do Lenin pode ser colocado também num certo sentido restrito, às vezes, porque eles meio que pré-selecionavam as coisas mais importantes aí a se revolucionar, digamos assim. Então, basicamente é isso. Então, eu vou ainda preparar depois um podcast mais elaborado aí com as ideias do Bob. É só para dar um contraponto aqui, né? A visão geral do Abagdan na sua enciclopédia de filosofia, e aí a gente tem uma noção melhor dessas questões aí. Hoje eu acredito que o individualismo, de um ponto de vista sempre moderado, ele se sintetiza com uma ênfase do socialismo, principalmente nos países escandinavos a gente vê bastante isso. Então você tem, né, a defesa dos direitos do indivíduo, a aceitação iminente, né, da propriedade privada como um caráter fundamental das sociedades democráticas em seu sentido liberal, mas ao mesmo tempo, né, a preocupação aí com o coletivo e com o aspecto social. Então, a minha impressão é que há uma síntese, né, dessas ideias, mas repito aqui, como já falei antes, hoje o que se vê é que o indivíduo ele não foi criado para o coletivo, mas o coletivo existe em sua ordenação político-jurídica para o indivíduo exercer a sua liberdade. É uma questão meio vinculada aí às ideias do Montesquieu. É assim que eu vejo e, enfim, espero que vocês tenham gostado desse material. A gente vai ainda aprofundar isso depois, tá bom? Então, até mais.